Vamos falar agora de reforma tributária. O governo começa a sinalizar as novas propostas que vai apresentar nesse sentido. A equipe econômica ficou meio acomodada depois que o presidente Bolsonaro disse que não aceitaria a volta da CPMF, que na visão da equipe seria importante para viabilizar uma redução dos encargos sobre a folha. Nós tivemos inclusive mudança de comando na Secretaria da Receita com a saída de Marcos Cintra, que desde sempre defendia essa ideia de um imposto sobre transações financeiras, mas enfim, o governo apresentou algumas propostas que devem vir nesse programa aí de reforma tributária e vamos falar sobre isso agora com o advogado e economista Eduardo Fleury, que é do Centro de Cidadania Fiscal e também do escritório FCR Law. Eduardo Fleury, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bem, o governo parece que naquela questão de fusão de tributos ele vai ser mais modesto que as duas propostas que estão em tramitação no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado, que prevê a fusão de impostos federais com ICMS e ISS. O governo deixaria de fora o imposto estadual e o municipal e na fusão entraria apenas PIS/COFINS. Como é que você avalia isso? Acho que nós temos dois aspectos que considerar nesse caso. O primeiro aspecto que a gente tem que olhar é a questão da urgência que o governo federal tem em resolver o problema do PIS e COFINS. Agora, em dezembro, vai haver digamos assim, um julgamento final do STF sobre a incidência, a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. O que representa isso? Esse julgamento já foi, na verdade, realizado, tá certo, no passado, mas ainda existe o que a gente chama de um pedido de esclarecimento e a decisão final, portanto, vem agora em dezembro. Isso vai fazer com que a base de cálculo do PIS/COFINS seja reduzida substancialmente. Então é necessário, para que o governo mantenha a arrecadação, ele precisa efetivamente mudar a alíquota, ele precisa reformar o tributo. Então esse é o primeiro ponto, vamos dizer assim, da urgência que o governo tem em tomar essa medida, tanto é verdade que ele mesmo está propondo que se faça isso dentro desse mês, ele deve mandar a proposta ainda esse mês. Então ele vai criar um IVA com uma alíquota, segundo ele, cerca de 11% a 12%, com poucas exceções, segundo ele está falando em construção civil, área de serviços e transportes públicos, com poucas exceções. Então, quer dizer, ele pretende criar um IVA, vamos dizer assim, um pouco parecido com o que está sendo proposto na PEC 45. Isso do ponto de vista de modelo. Mas, obviamente, ele está deixando de fora o ICMS e o ISS, que são peças essenciais para a reforma tributária. Então, quer dizer, fazer a reforma tributária sem considerar o ICMS e ISS realmente é muito pouco, vamos dizer assim. Mas, de certa forma, o posicionamento do governo federal abre espaço, né, para que a Câmara e o Senado, eventualmente, se reúnam e conduza o restante da reforma tributária, vamos dizer assim, ou acople a reforma tributária ao que está sendo feito agora. Então, quer dizer, o posicionamento em si, ele acaba sendo um ponto positivo porque estava assim, no vazio essa situação e ficava muito ruim imaginar uma reforma tributária sem a posição, ou não se faz uma reforma tributária sem a posição do governo federal. Então é importante que ele tenha expressado esse posicionamento, mas com mais uma última observação é que ele deveria, no meu ponto de vista, o ideal de uma reforma tributária é que o governo federal conduza, arbitre isso. Mas realmente, nesse caso, o governo federal só está, vamos dizer assim, cuidando da parte dele. Ele veio atrasado nesse processo, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que seja possível votar a proposta que já está em tramitação até o mês de março. Não é? E aí pode haver até uma negociação junto com o Senado, porque há muitas semelhanças nas duas propostas. Agora, haveria condição de aprovação dessa fusão de PIS/COFINS e depois a Câmara incluir os outros tributos? Seria viável dentro dessa proposta que já está na Câmara? Veja, na verdade, eu acho que, eu não diria exatamente uma fusão, mas você pode... porque, na verdade, a proposta na PEC 45, o que ela faz? Ela chega e ela substitui todos os impostos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por um único IVA. Então, essa é a proposta em geral. Em tese, a PEC 45 pode continuar andando sem o menor problema e substituir o PIS/COFINS que venha a ser criado pelo governo, porque o governo não precisa fazer uma reforma constitucional para inserir esse novo sistema de PIS e COFINS, ele basta uma lei ordinária, já seria o suficiente. Então, o que a gente diz é que
dá para correr, digamos assim, dá para correr em paralelo com a PEC 45. Poderia até se acoplar, né, os dois impostos, mas isso depende um pouco de alguns dispositivos. Mas o ideal é que seria que a PEC 45 ou a 110, que venha a ser aprovada, ela, digamos, encampe, né, essa ideia do imposto. Então, eu acho que é possível correr em paralelo com a PEC 45 ou com a PEC 110. A gente espera que seja a PEC 45 que vá na sequência. Aí o governo queria deixar o IPI seletivo e também cogita a possibilidade de acabar com a incidência da CID, que é sobre os combustíveis, mas mexendo no IPI dessa forma, dele virando um tributo seletivo, como é que ficaria essa questão da fusão depois? A PEC 45 já prevê um imposto seletivo, então, no meu ponto de vista, seria até mais fácil usar esse IPI, vamos falar assim, né? Com alguma mudança em legislação, seria mais fácil usar esse IPI como imposto seletivo. Ele tem algumas restrições, né? O formato constitucional do IPI ele tem algumas restrições, mas ele poderia ser já um indício do que vai acontecer no futuro. Então, eu não vejo muito problema no IPI, eu vejo mais problema em juntar as duas propostas no regime de PIS e COFINS que vai ser adotado nessa nova, ele não vai chamar PIS e COFINS, ele vai chamar contribuição sobre a Seguridade Social, alguma coisa assim, desculpe, mas não guardei o nome exatamente. Mas, enfim, essa contribuição que vai ser criada é que ela não pode ser muito diferente daquilo que vem da PEC 45, então, para você poder harmonizar. O IPI seletivo, para mim, é um bom começo, vamos dizer assim, não vejo um grande problema para juntar com a proposta do Congresso, seja da Câmara, seja do Senado, porque ele já prevê um imposto seletivo. Portanto, do jeito que ele falou, seriam cigarros, bebidas, do jeito que o secretário da Receita Federal falou, né? Seriam cigarros, bebidas, então eu acho que aí dá para a gente juntar as duas propostas. Mas aí o governo quer ir além do que está sendo discutido na Câmara e do Senado, que é essa fusão de tributos, mas ele pretende mexer no imposto de renda, pessoas físicas e jurídicas, e de alguma forma viabilizar uma redução dos encargos sobre a folha, que desde o início era a intenção, inclusive quando se falava em volta da CPMF, era exatamente para que a CPMF pudesse bancar o que o governo vai deixar de receber de arrecadação pelos encargos. Nesse sentido, como é que você vê a perspectiva de a reforma englobar também esses pontos? Veja, é importante dizer que toda essa reforma que está sendo proposta mesmo, eles dividiram em fases, né? Fase 1, o PIS/COFINS, a união do PIS/COFINS, fase 2, o IPI seletivo, fase 3, o imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, e fase 4, a contribuição, de reduzir a contribuição previdenciária. Do meu ponto de vista, eu acho pouco. Todas essas propostas que o governo federal está colocando, é bem lembrar que ele pode ser feito por lei, a maioria delas não precisa de emenda constitucional. Então, a intenção do governo é tentar, eventualmente, apressar esse tipo de modificação. Mas acho que, enquanto o PIS e COFINS é uma coisa urgente, o governo tem que fazer, o IPI é uma coisa que dá para ser feito até mesmo por decreto, conforme for a estrutura que eles querem, basta reduzir o IPI a alíquota zero e só estabelecer a alíquota positiva para automóvel, que é a proposta dele, automóvel, automóvel, bebidas e cigarros, então isso já seria o suficiente para ter um imposto seletivo, vamos dizer assim. Já no caso do imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, a gente precisaria realmente de uma lei ordinária. E também da contribuição previdenciária, lei ordinária, mas a gente não precisa de emenda constitucional. Isso simplifica um pouco o negócio. Só que a gente há de convir que quando a gente entrar na questão de imposto de renda de pessoa jurídica e de pessoa física, a gente vai entrar numa área bastante polêmica. Vamos lembrar uma coisa também importante, é que o governo, de acordo com o que foi falado pelo secretário da Receita, ele pretende reduzir o imposto de renda de pessoa jurídica para 20%, de 34% para 20%, mas ele pretende criar um imposto sobre dividendos. Isso vai ser bastante polêmico, bastante discutido, então, apesar de ser mais fácil aprovar, visto que você precisa apenas de uma lei ordinária, ele vai ser bastante polêmico. Por fim, a redução da carga sobre a folha de salários, o problema é o que vai colocar de volta, né? Esse é o grande problema. Nossa questão hoje se a gente vai tirar a contribuição sobre a folha, qual outro imposto vai ser utilizado, qual outro tributo vai ser utilizado para bancar a Previdência? Lucros e dividendos não daria? E temos um problema. Alô? Por lucros e dividendos não daria para o governo ter uma arrecadação maior que compensasse a redução de encargos?
Poderia, mas seria um desafio político bastante grande você cobrar uma contribuição sobre dividendos, digamos assim, né, para sustentar a Previdência. Isso não é um modelo exatamente que não existe no resto do mundo, existe sim em alguns países, mas eu acho bastante, do ponto de vista político, bastante ousado você criar esse tipo de contribuição. E não sei se funciona muito bem, porque você tributar os dividendos, você pode prejudicar o reinvestimento dele. Precisa ser feito de uma maneira bem, digamos, criteriosa para evitar com que as empresas deixem de investir, entendeu? Porque quando você tributa demais o lucro da pessoa jurídica, na verdade você está impedindo, você está transferindo dinheiro para o governo, digamos assim, e está evitando que o empresário use esse dinheiro para reinvestir. Então precisa ser balanceado esse tipo de coisa, como fazer essa tributação. Na verdade, é uma situação bastante complicada se falar em reformulação do sistema tributário brasileiro, porque, primeiro, não pode haver redução da arrecadação para os entes federativos, estados, municípios, governo federal, porque está todo mundo com as contas no vermelho, né? Então tem uma situação de desequilíbrio, não dá para pensar em abrir mão de receita. Então todas as contas e mudanças vão ter de ser feitas para manter mais ou menos a situação que a gente já tem hoje. Inclusive, quando se fala na fusão de mais tributos, haveria um fundo para que seria gerenciado, permitindo que todo mundo tivesse a mesma participação. E aí tem essa resistência política quando se fala exatamente no aumento de tributação de algumas áreas. Inclusive, a proposta que está na Câmara já vem sendo muito questionada pelo que poderia trazer de peso tributário, especialmente para serviços, né? Exatamente. O parâmetro entre aspas, né, a ordem não podemos mexer. Se não queremos aumentar a carga tributária, também não queremos reduzir, porque não existe espaço do ponto de vista fiscal. Quando você fala em imposto de renda de pessoa jurídica, eu acho que o governo deveria fazer um passo um pouco mais ousado e, eventualmente, reduzir a tributação do lucro, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, mas o total, né, da tributação deveria ser reduzido. Falo isso porque o Brasil vem perdendo a arrecadação de imposto de renda de pessoa jurídica há bastante tempo já, coisa de 7, 8 anos, a gente já vem perdendo a arrecadação de imposto de renda de pessoa jurídica sobre o lucro das empresas, e especialmente de multinacionais, porque nós estamos perdendo uma espécie de uma guerra fiscal, que de fato a gente não gosta de uma guerra fiscal, mas o fato é que mundialmente existe uma guerra fiscal e as empresas estão hoje, os países competem para atrair os investimentos. E o Brasil, com a alíquota de 34%, realmente fica muito difícil de atrair novas empresas. Então ele acaba perdendo o negócio. Eu acho que nesse caso o governo poderia ousar um pouquinho, reduzir a tributação, tá certo? Para ver se incrementa a atividade econômica, se gera interesse pelo Brasil no exterior, tá certo? Para que recebam mais investimentos. Então, nessa área, eu acho que a gente poderia ousar um pouco mais. Agora, realmente, no IVA, na contribuição sobre folha, precisa tomar muito cuidado, porque o equilíbrio fiscal ele é bem, vamos dizer assim, importante nesse ponto. Eu conversei com o Eduardo Fleury, que é advogado, economista, ele faz parte também do CCI, Centro de Cidadania Fiscal, e do escritório FCR Law. Eduardo Fleury, muito obrigado, uma boa tarde. Ok, obrigado, um abraço.